Fala, nação, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista que Rodrigo Caetano, ex-diretor de futebol do Flamengo, deu para o Charla Podcast, já avisando que todos os direitos desse vídeo é do Charla Podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. E o Rodrigo Caetano vem falando sobre a mágica, a estratégia que o Flamengo fez para virar hoje em dia o time mais poderoso do Brasil, questão financeira e estrutural e tudo mais, tá? O Flamengo tem um melhor time hoje em dia, um dos melhores times do Brasil e da América do Sul, e também falando da parte financeira e estrutura, o Flamengo tá voando aí de braçada. Como é que o Flamengo saiu daquele, vamos botar, daquele clube destruído em dívidas para um clube hoje em dia estilo europeu? Olha aí. E aí, a torcida do Flamengo fica... Tem sempre aquela coisa, né? Ah, a passagem do Rodrigo Caetano ganhou o quê? Ganhou o quê? Queria que você falasse um pouco a tua visão e os feitos que são além do título, né? Eu sei, eu falo... Chegou na final. Eu falo muito com o Juan, né? Porque o Juan, na verdade, foi pro Flamengo em 2016, quando eu lá estava, terminou o contrato dele com o Internacional e a gente levou ele de volta. Numa semana que a gente não tinha nenhum zagueiro, todos machucados, e daqui a pouco chega Juan, Hever e ainda mais o Rafael Vaz na época. Nossa, o Flamengo senhora. Teve os seus momentos de dificuldade financeira, mas se propôs esse grupo que na época... 3 anos seguidos. 3 anos e meio, que foi o único clube, Betão e Bruno, que eu não terminei meu contrato. Em 2018 meu contrato é até o final do ano. Mas foi a única vez que, junto lá com o presidente Bandeira, com o Fred, que era o senhor, a gente identificou, cara, vamos fazer um acordo aqui. Depois eu fui pro Inter, logo a seguir. Foi quando o Caio Barbieri? Antes. Foi quando a gente é eliminado numa semifinal de Campeonato Carioca, onde o foi no início. Botafogo, lembra? Isso. O Botafogo, na verdade, com todo o mérito, fez um gol. Luiz Fernando deu um chute, se defendeu. E nós lá com o Vini Júnior, que todo mundo tinha sido campeão da Taça Guanabara. Que aí vem Lomba. Aí depois, mas assim, acontece, mas foi o único clube que eu, infelizmente, não cumpri meu contrato até o final nesses 22, 23 anos. Mas assim, o mercado do futebol brasileiro reconhece esse período. Porque não é fácil você ter uma disciplina. Eu acho que o que fez essa virada no Flamengo foi a disciplina. E a disciplina em todas as áreas. A disciplina no marketing, de buscar, a disciplina, jurídica, né, de fazer acordos, financeira nem se fala. E no futebol também. Só vai comprar o que dá para comprar. Estou falando a nível de infraestrutura. Jogador não tem como comprar, não vai comprar. Vai pegar jogador livre, final de contrato. Cara, isso acho que fundamental, né? Para você E as pessoas, além do presidente Eduardo, que estava lá, e o Fred, que ficaram mais tempo, mas esse pessoal todo que deu sequência no trabalho faziam parte desse grupo. O Landim, no início, o Tostes, o BAP, que está aí agora, todo Valim. mundo, Gustavo Oliveira, Valim. A turma que realmente pensou essa virada, né, do Flamengo por conta da disciplina. Porque clube é assim, né? Perdeu um jogo, perdeu outro. Não, solta aqui, solta ali. E o Flamengo teve uma disciplina absurda. Uma pressão absurda. E eu estava lá como diretor de futebol. Tive os meus erros, sem dúvida alguma. Mas quando você, obviamente, que trabalha com um orçamento um pouco mais enxuto, é natural que você tenha uma margem de erro. Mas, assim, foi um trabalho que o mercado reconhece, porque não é fácil trabalhar num clube de massa, o clube que tem o maior número de torcedores, e você muitas vezes não ter que montar o elenco dos sonhos, né? Isso é um processo, mas vamos lá. Você trouxe Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego Alves, os que foram Rodinei, William Arão, René, base do elenco, muitos desses aí ao longo desse período. O primeiro jogador comprado mesmo foi o Everton Ribeiro, já em 2017. Foi à vista, no débito. Ali o clube tava já respirando bem. Porque começando, né? Porque vendeu o Vini naquele mesmo ano. Entregou no ano seguinte, mas vendeu o Vini naquele ano. Então fez
Antes disso, vendeu o Jorge, que eu lembro. Começou a usar os garotos. Pô, Léo Duarte, Paquetá já estava jogando. Felipe Viseu já estava jogando. Matheus Sávio jogou, quer dizer. Que também vai pedir uma reestruturação da base do Flamengo. Claro, na época, o Noval, né? Claro, isso aí. Isso, Brasil. Isso aí. Então, assim, foi um período difícil, mas que iniciou, na minha visão, um ciclo virtuoso também. A contratação mais complicada, porque eu lembro que o Guerreiro, que foi a primeira, teve a desconfiança de todo mundo. Até os outros clubes falavam, ih! O Corinthians ficava gritando, não vai trazer não, porque vocês fizeram, pagaram, não teve dívida nenhuma com o Guerreiro cumpriu o contrato. Mas teve Diego Ribas, que você tirar o cara da Europa, né, trazer pra cá, e teve o Everton, que trazia do mundo árabe também, né? E eu queria que você contasse essa história, já que o Betão perguntou também do Guerreiro, como é que fazia pra convencer o jogador pra ir pro Flamengo na época? Né? Que era o momento quando a torneira começou a abrir um pouquinho, né? Foi 2015, eu acho que foi o primeiro grande nome, campeão mundial, né, pelo Corinthians. Foram muitas idas e vindas a São Paulo para convencê-lo, para apresentar o projeto para ele, para o seu agente e tal. E ele ter a segurança, né? Porque o Guerreiro é o maior artilheiro lá da seleção peruana. Um ídolo. Tá jogando até hoje, né? Tá. E o Paulo, ele era um cara, assim, extremamente profissional, sabe? E nessas nossas idas e vindas, apresentar o projeto para ele, apresentar a infraestrutura física não foi fácil, porque nós não tínhamos, né? Então mostrava para ele que eu tinha. Ainda tinha isso? Não tinha nem o do Urubu. Não, tinha os campos, enfim. Aí de um lado eu mostrei para ele, ó, isso aqui é o que nós vamos ter, tá? Não sei quando, Maquete. não sei quando tá aqui o desenho. Isso aqui é o que nós temos. Mas Campos Verdes. Mas você tirou uma foto ali do... Várias fotos. Gramado. Várias fotos eu tinha no projeto que a gente apresentou. Do gramado. Do gramado. Aí Mostrar o entorno. Quando ele chega, ele disse, não, mas pô, não era nada disso que não sei o de daí. Eu recuperei, não. Tudo que eu te mostrei existe. Ó, o campo lá, só que nós tiramos com essa visão, com aquela outra, enfim, tá tudo aqui. Mas eu te falei que a estrutura física tá chegando. Tá vindo, né? Vindo. Ele chegou a pegar isso, né, nessa transição toda, mas enfim, era um jogador muito assim, disputado, e ele estava em final de contrato com o Corinthians. Na verdade, foi isso. Ele não renovou com o Corinthians e acabou vindo pro Flamengo. Não foi um cash, né? Não, porque nós não tinha condições, né? Então tinha qualquer tipo de negociação, assim foi com o Diego Ribas, com o Diego Alves. Você fazia... Diego também fim de contrato. Você ia ao longo do período, né? Cara, olha só. William Arão, final de contrato também. E assim foi. Aos poucos foi... O direito de se destacado na ponte, feito foi isso. O melhor lateral do brasileiro. Exatamente. Tem uma entrevista do Rodinei, eu vou dar até uma pausa, que o Rodinei fala que ele recebeu contato de um time do Brasil, que ele não quer falar qual é o nome, que ele já estava palavrado, valores de contrato, salário, caramba, que ele ia assinar. Logo depois ele recebeu o contato do Rodrigo Caetano, tá? Pegando e falando a respeito dele pegar e vir pro Flamengo. E ele nem pensou duas vezes, não quis nem saber qual era o salário e meteu o pé pro Flamengo. Aí perguntaram pra ele, vem cá, mas qual foi o time? Ele, pô, meu irmão, não vou falar não. Se desde 2015 até hoje eu não falei o nome, eu não quero falar. E o pessoal falou, é de onde ele? É do Rio de Janeiro esse time? Aí o Rodinei falou, não, eu só posso falar que é do Brasil. Eu vou dar meu chute. Eu acho que era o Vasco da Gama, tá? Por isso que ele não quer falar. Mas ele veio pro Flamengo. Vamos continuar aí. Os garotos conseguiu dinheiro para a primeira, que é o Everton Ribeiro. Não, na verdade já tínhamos realizado uma venda importante do Jorge para o Mônaco, né? Eu acho que 9 milhões de euros na época, que superava todas as vendas do Flamengo na história, né? A gente levantou, tinha sido a do Renato Augusto, enfim, lá atrás. A última. 8 milhões de dólares. E ali eu acho que o Flamengo começa... Eu acho que a do Vini foi a que virou, né? Porque de lá para cá... O Flamengo tem um selo de qualidade e de preço. Então, na época, uma das... que a gente sempre debateu o porquê de se colocar uma multa do Vini em 45 de euros, porque a maior venda do futebol brasileiro até então era do Lucas Moura, 42. Então era muito importante, o Vini entendeu, a família entendeu, os agentes idem. Olha, nós temos que cravar a maior venda do futebol brasileiro até aqui. Vamos botar a multa sim. E Real Madrid tem interesse,
Barcelona já tinha manifestado. Então, mais ou menos já fizemos uma venda casada com a renovação. E eu acho que a partir dali, o Flamengo adquiriu esse selo de qualidade na formação, méritos. Vendeu o Paquetá por 35. E depois Paquetá, teve Léo Duarte que vendeu bem, se não me engano, uns 15. Renier. Entendeu? E assim outros tantos. Até hoje, né? Matheus França, João Gomes. É muito difícil isso. Quando um clube adquire, que hoje o Palmeiras assim, entendeu? Porque o jogador não precisa nem fazer a transição, ele já está precificado no mercado, porque ele sabe, o comprador sabe que ali tem o selo de qualidade, o selo de formação. É muito difícil isso. É outra coisa que o Flamengo adquiriu. Sem dúvida. Mais do que o valor monetário, financeiro, foi isso. Então, ninguém vai sentar com a diretoria do Flamengo para oferecer pouco. Já sabe que... Para um garoto formado lá. Agora, a Bandeira isso. Sofreu na época também, né, Rodrigo? Sofreu bastante. Cara, isso é foda. E eu acho que hoje, com distanciamento, a gente vê o Bandeira no torcedor do Flamengo. A galera é grata. Em 19 a galera deu... Não, mas ele sofreu calado. Cara, foi foda. Teve alguns momentos que o presidente até explodiu, né? Pô, eu lembro que quando o Zé Ricardo cai... Lá naquela arenazinha que a gente criou lá na Ilha do Governador, né? O Ilha do Urubu. Era um jogo de 11 da manhã contra o Vitória. Se o Vitória ganha esse jogo, o presidente já estava nesse jogo. O pessoal tava cobrando ele. Sim, ele tava colado. E o Flamengo amassou o Vitória naquele jogo. 2-0 Vitória. Cara, eu tenho um olhar disso, porque assim, lá era muito pertinho a cabine de rádio. Ele foi parar na minha cabine, pô. Né? Arena da Ilha. E a galera... Ilha do Urubu, né? Ilha do Urubu. Mas isso é pro... Cara, muito legal. E ali foi uma trajetória. Vários jogos da Sul-Americana. Vai ter a final, né? Mas eu acho que é um case, você teve lá dentro, pra se entender processo, né? Porque eu acho que foi num clube de maior pressão. Teve a pressão, né? Teve que contar na carne. E eu acho que hoje os rubro-negros olham pra trás e enxergam isso. Sei como é que é a relação dos rubro-negros com você. Então, e assim, Bruno, é porque a gente falou em ter a disciplina para não... Vou dar uma outra pausa. E no final de tudo tem vascaíno. Não vou falar só vascaíno não, mas tem tricolor, botafoguense e até mais outros times também de secadores que falam que não, que o Flamengo só tem esse dinheiro aí porque o Eduardo Bandeira de Melo trabalhava no BNDES e ele pegou dinheiro emprestado do BNDES para o Flamengo não pagou o BNDES. É porque o Flamengo, outros falam que o Flamengo roubou dinheiro do BNDES, desviou dinheiro do BNDES. Fala que o Flamengo só isso daí porque a Globo deu dinheiro pro Flamengo. Ninguém escuta essa história, que o Flamengo ficou durante 3 anos sem gastar nada, não comprar ninguém, sofrendo mesmo, batendo na trave e não ganhando nada. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com o Hernani Brocador. E não estava nem nos planos do Flamengo ser campeão. Tanto que o Flamengo pegou e foi campeão na Copa do Brasil, quase foi rebaixado no Brasileiro porque perdeu aqueles pontos com aquele problema lá de colocar o lateral esquerdo, o André, por causa do cartão vermelho, lembra? Então, para você ver como estava a disparidade. E o Flamengo cortou na carne. Aí o pessoal fala que não. Que o Flamengo deu sorte, ou o Flamengo roubou, ou o Flamengo tem algumas coisas aí, deve estar vendendo alguma coisa ilícita. Vamos lá. Ultrapassar 1 milímetro do orçamento estabelecido. Aí, então, isso que eu falo, tinha sempre a reunião de orçamento no ano anterior. E era extremamente rigorosos os processos para isso, né? Por exemplo, você só podia comprar alguém se vendesse. Não tinha esse negócio, entendeu? Era um negócio muito rigoroso. Disciplina, claro, capacitação dos gestores, eu não estou falando dos profissionais apenas, daquele grupo, né, em fazer isso acontecer. E acho que teve um papel importante, que foi a comunicação. E aí é mérito também por parte do torcedor, mesmo o torcedor do Flamengo que cobrava, que exigia, que fazia protesto. Tá tudo certo. Mas foi comunicado antes. Né? Olha, esse grupo que está aqui para fazer diferente, para pagar a conta, para pagar a dívida, para zerar. Não basta nisso. E inverter a balança entre, né, o que era dívida e o que era receita. Era uma bagunça. E inverteu rapidamente. A gente fala que um clube que tem capacidade de ter as receitas que o Flamengo tem, se fizer o dever de casa, tá tudo certo, né? Não tem como, né? Seria um exemplo pro Corinthians, que é um gigante, tá afundado em dívida. Mas cisma e não dá esse passo, que é cortar na carne, que é impopular. Não tem como. Mas aí, Betão, vocês trabalham com isso. Eu acho que não é só no futebol. Se você for ver na vida pública,
numa empresa. A comunicação, ela te leva ao sucesso e ao fracasso, dependendo. Você tem que comunicar bem, não é enganar, é comunicar bem. E eu acho que isso foi feito, né, no Flamengo, naquele período. E, claro, boa parte da torcida entendeu, boa parte não, mas tá tudo certo. Mas atravessou, né, esse problema aí. E chegou o que vive hoje, né? E aí... Agora vem a colheita, aí todo mundo, pô, do caralho. Foi aí vem também aquele comentário também. Mas também, né, o Flamengo não tem gama, mas o Flamengo ganhou o osso lá atrás. 6 anos, 7 anos. Não, de ver as contratações que o Rodrigo fez, você pensar, final de contrato, Guerreiro. Final de contrato, Diego Alves. O investimento foi no Everton Ribeiro, porque se vendeu o Vini Júnior e Jorge, enfim, né? A galera que... Cara, Não, mas é que vendeu por muito e pagou pouco o Everton Ribeiro. Já tá há muito tempo, né? E outra coisa, mostra também aquilo que eu falo. O elenco que virou super campeão, olha como estava sendo construído. Não foi construído em 2019. Trouxe 8 fora de série, beleza, mas o grupo... Você tá ali, ó, Diego, o William Arão também foi um cara importante, porque o Arão, na época, né, ele também, término de contrato, ele fez opção, comprou aí um barulho, vocês lembram? Vai tirar do Botafogo. Botafogo. Tem problema na justiça. Qual é, meu parceiro? Botafogo, curtiu esse... É isso daí, então, pessoal. Vamos parar até com esse frame aí que ficou maneiro pra caramba. E é isso daí mesmo. O William Arão, se não falha a memória, ele foi pro Flamengo, o Botafogo processou o William Arão, falou que ele quebrou o contrato, o pau quebrou entre eles, e quer dizer, ele comprou um barulho do caramba para ir pro Flamengo, tá? Everton Ribeiro parece que foi a primeira contratação feita daquela forma Flamengo poderoso em que o Rodrigo Caetano meteu a mão no bolso e falou pro Sheik, vou comprar no débito, toma, pau, e passou ali à vista. E foi aí que o Flamengo começou a disparar. Então a gente pode parar e pensar que o Flamengo começou a ganhar corpo mesmo, começou as coisas sendo resolvidas lá em 2015, 2016, mas começou a ganhar corpo somente em 2017 para frente, para a gente chegar com esse ano mágico que foi 2019. Aí depois os antes falam que foi molezinha, super simples, né? Aí tá aí, depois vou até fazer um vídeo falando sobre dívida dos clubes brasileiros. O Vasco da Gama foi visto aí que ele tá com uma dívida de 1,2 bilhão de real, tá? 1 bi e 200 milhões de reais. Mas aí o Flamengo que deve fazer alguma coisa por baixo dos panos. Então é isso daí, pessoal. Deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, clica no sininho, deixa iluminado para você pegar e receber as notificações. E não deixa de clicar também para hypar aí o nosso vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Saudações rubro-negras.